Bom, vamos falar um pouquinho de Bricknix, né? Eu venho, como staff do Bricknix, querendo falar do projeto publicamente no YouTube há muito tempo. Por diversos fatores eu não fiz isso. Um dos principais que mais agravaram foi não apenas não achar que era o momento de fazer um conteúdo específico para isso, por não ter muito o que falar, como também não ter tempo. Atualmente eu também não tenho tempo, mas eu gosto muito do projeto, então eu vejo como benéfico para mim dedicar um pouquinho do tempo livre que eu tenho para isso. Esses vídeos, futuros vídeos que eu vou fazer vão ser vídeos rudes, vão ser vídeos pouco trabalhados, vão ser vídeos que eu vou tentar dar o mínimo de edição possível. Eu não tenho equipamento profissional, eu não tenho microfone, eu não tenho um computador de qualidade. Eu só realmente vou falar do projeto da forma que eu acho melhor. Eu gosto de ser muito crítico com as coisas que eu faço e eu acredito que o projeto Bricknix precisa muito, principalmente de feedback. Eu vou explicar o porquê também. Eu acho que feedback é a coisa mais importante do Bricknix. O jogo tem a benção de ter o desenvolvedor mais compreensivo, mais democrático, palavra incorreta, me perdoem, mais gente fina que eu conheci de todos os projetos. Eu conheço o Ignite há muito tempo. Ele é a pessoa certa para o projeto que envolve o Bricknix. A ideia do Bricknix em si é perfeita para o Ignite. Bom, então vamos falar um pouquinho do vídeo em si, né? E o vídeo é sobre a build atual, que inclusive é atual, mas daqui a algumas semanas, se você estiver vendo esse vídeo daqui a algumas semanas, não vai ser mais atual, tá? E quando eu tiver uma atualização, eu vou gravar um vídeo de atualização, certo? Falando sobre o Bricknix, primeiramente um pequeno overview do projeto. O Bricknix ele surgiu da ideia do Kogama, primeiramente. Existe uma constante luta para saber se Bricknix é uma cópia ou não de Kogama. Gente, pelo amor de Deus, é inegável que o Bricknix puxa a ideia do Kogama. Isso é inegável, tá? Se ele é uma cópia ou não, isso depende muito do conceito de cópia. Porque qualquer jogo de voxels que puxou Minecraft pode ser considerado uma cópia de Minecraft. Minecraft criou vários parâmetros para várias mecânicas que a gente tem hoje em dia, tanto em jogos sandbox, tanto como em jogos de sobrevivência, tá? Ele se tornou um padrão porque é um padrão que funciona. Kogama também tem algumas filosofias de design, Bricknix obviamente vai seguir algumas e algumas ele vai descartar. Ele tem a sua própria identidade, o Bricknix, ele tem a sua própria ideia, ele tem a sua própria filosofia. O Bricknix não é Kogama, mas ele surgiu da ideia do Kogama e surgiu com a paixão que a parte da comunidade tem com o jogo, certo? Se você tá por fora do que é Kogama, se você acabou caindo de paraquedas aqui, eu vou também dar uma breve explicação. Kogama ele é um projeto de jogo, não sei se eu consigo chamar isso de jogo completo. É um sandbox criativo em 3D que funciona por voxels. O jogo tem uma aparência cúbica, certo? Ele é um jogo que tinha como base a criação de jogos 3D dentro da engine do jogo, certo? E que fosse totalmente acessível. Qualquer idiota consegue pegar e desenvolver um jogo no Kogama com zero conhecimento de programação, zero conhecimento de game design, zero conhecimento de qualquer coisa. Você consegue entrar, aprender a desenvolver jogos ali e postar seus jogos para qualquer um jogar. Essa filosofia de design cria uma facilidade muito boa, porque isso possibilita a criação de muitos jogos diversificados que qualquer um pode entrar e jogar, entender como funciona instantaneamente, sabe? Um dos fortes do Kogama contra Roblox é justamente isso, certo? Mesmo que você entre em um jogo completamente diferente, você vai entender as mecânicas do jogo na mesma hora, você não vai ficar confuso quanto a isso. O próprio criador do jogo não precisa sinalizar certos funcionamentos de mecânicas, porque elas são padronizadas. Por exemplo, o bloco de veneno. Se você vê o bloco de veneno, você vai instantaneamente saber o que o bloco de veneno faz. Não é trabalho do criador mostrar ao jogador o que o bloco de veneno faz, certo? E como o público-alvo do Kogama são crianças mais jovens, isso meio que se sustenta sozinho, certo?
Então, mesmo que uma criança de 5 anos, de 6, 7 anos, 8 anos, faça o jogo, ele vai ser mediamente funcional, entendeu? Então, essa é a filosofia de design que o Kogama segue. Bricknix vai fugir um pouquinho dessa ideia, a gente vai chegar lá, mas essa é a ideia do Kogama, certo? Provavelmente vou estar passando mais imagens no vídeo caso você queira de paraquedas. E Bricknix é um sucessor espiritual do jogo. Por que eu digo sucessor espiritual? Porque o jogo faliu, tá? Eu não vou falar, não vou entrar na discussão do porquê o jogo faliu. Foi uma mistura de má administração com um game design completamente podre, quebrado. E não é pela comunidade, pessoal. A comunidade de Kogama, ela é muito boa. Ela se distingue infinitamente em infinitas seções, tá? Diferentes grupos que se diferenciam muito entre si. Isso é uma comunidade obviamente diversificada. Com base nisso, o Bricknix surgiu como uma afronta ao decaimento que o Kogama estava tendo, porque obviamente o jogo não vai avançar mais no estado que ele está, os jogadores estão caindo muito, enfim, é muito difícil o jogo fazer uma volta. Então o Bricknix de certa forma é uma esperança à comunidade do Kogama. Uma das esperanças, inclusive, porque o Bricknix eu acredito que não seja o único projeto, mas acho que atualmente é o projeto mais avançado que tem de criar um jogo que tem com base a mesma filosofia do Kogama, de você entrar, você conseguir entender como funciona a criação, você entrar num jogo e você também entender como funciona sem ter que ter um apontamento, e ele funcionar livremente, você só joga o jogo lá e a comunidade pode movimentar o jogo à vontade, certo? O diferencial do Bricknix é aprender com os erros do Kogama, e aí que entra a parte do feedback. Como ele é um projeto muito aberto e muito comunicativo, muito dependente da comunidade, um dos erros do Kogama foi justamente não ter essa comunicação com a comunidade. O que o Bricknix busca atualmente é ter essa comunicação maior com a comunidade para formar uma espécie de laço entre o desenvolvimento do jogo e a comunidade. Esse vídeo é a minha primeira... é também uma mistura da minha primeira reação com a primeira build do jogo, certo? O Internet ele fez a primeira build. Postou no servidor de Discord. Você pode oficialmente acessar o servidor de Discord. Oficialmente acessar. Você pode acessar o servidor de Discord oficial do projeto. O link vai estar na descrição, certo? Ele é um servidor de desenvolvimento. Há um ano atrás eu chamaria o Bricknix só de uma ideia, certo? As builds que tinham eram muito falhas, eram muito pequenas, não apresentavam muita coisa. Atualmente eu consigo chamar o Bricknix de projeto, certo? Não esperem ver uma build de Bricknix em que você possa postar seus jogos significativamente, tipo fazer um jogo padrão do Kogama nos próximos anos, tá? Nos próximos anos acho que sim, pode esperar, mas eu acho que até ano que vem não sai. Na verdade, eles comunicam com a comunidade internamente no servidor do Discord. Para você ter melhor noção do status do desenvolvimento atual, você pode entrar lá no servidor e dar uma olhada na devlog, certo? O Bricknix, a Moonout, né, a empresa que faz o Bricknix, tem um canal do YouTube oficial também, eles postam devlogs lá de vez em nunca, mas eles postam. Você pode acompanhar. Esse vídeo, né, novamente é uma mistura da minha primeira reação e algumas críticas que eu tenho aos sistemas atuais que o Bricknix utiliza. Usando como base o que eu falei, o Bricknix é um jogo que vai se basear muito em feedback para ter um desenvolvimento mais sólido. Primeiramente, essa aqui não é a minha primeira reação, na verdade. Eu tinha gravado um vídeo com a minha primeira reação, mas a gravação corrompeu. Enfim, não é minha primeira reação. Mas eu ainda não tenho roteiro pro vídeo, eu só vou ir falando as coisas à medida que eu acho pertinente, dando a minha opinião e cortando partes necessárias, porque eu tenho certeza que eu vou acabar falando muita besteira no meio disso tudo. Ok, essa build aqui é uma build experimental, na verdade, número 0522W1. Uma coisa a se falar é que o Ink daqui nas próximas semanas, eu não sei daqui a quanto tempo, mas nas próximas semanas vai ser lançada uma nova build provavelmente, então essa build aqui já vai ser defasada, certo? Muita coisa vai mudar. Eu conversei com o Ink para saber exatamente o que ia mudar, então à medida que eu acho coisas que vão com certeza mudar, eu vou
avisar pra vocês, certo? Vamos lá, eu claramente estava mexendo um pouquinho aqui quando eu gravei a minha reação. Vocês podem ver que eu fiz algumas... eu brinquei aqui um pouco com a engine do jogo, certo? Na verdade, deixa eu deletar tudo isso aqui. Eu vou cortar essa parte. Coisa legal que eu aprendi a fazer em relação a isso é uma das ferramentas novas, inclusive. Eu já vou falar um pouquinho, eu já vou falar do básico ainda, mas é o que eu queria mostrar pra vocês. É a ferramenta de apagar, como ela pode ser usada em massa. Dessa forma que eu tô fazendo aqui. Só colocando alguns blocos para a ferramenta poder ter um local de referência e dando o local de início. Ó, vou mostrar para vocês. Aqui. Eu vou conseguir apagar toda essa área aqui por causa dos blocos de referência. Tá vendo? Se eu colocar um aqui, ó, não precisa nem ser aquela parede que eu coloquei, é um pouquinho desnecessário. Se só for um bloco que já tá com uma altura que já tem a altura qual você quer apagar, ele já consegue cobrir a área muito bem, ó. 3D, pessoal, é um negócio bem difícil de fazer, tá? É algo bem difícil de programar, bem chatinho. Então o fato de que já tem isso numa build tão cedo assim é bem impressionante. Consigo apagar de longe, inclusive. Viu? Se eu fosse apagar tudo isso aqui manualmente, como atualmente se faz no programa, ele levaria muito tempo, certo? Vou apertar aqui, vou apertar K para voltar pro spawn, só para se ver onde é. Atualmente também você flutua, tá? Nessa grid aqui. Vamos lá, então. Bom, primeiramente, eu queria falar da fluidez da build atual. Ela tá bem fluida, tá, pessoal? A gameplay, eu tenho um computador que tem specs, né, configurações mais ou menos boas, não são tão boas assim, só que elas conseguem rodar algumas coisas. O processador não é tão ruim, tá? Eu tenho 8 GB de memória RAM. E ele tá rodando bem fluido aqui. O Godot, ele tem eu vou mostrar pra vocês as cheiras do Godot, por exemplo. Vamos fazer aqui, ó. Onde que tá o sol? Onde que tá o sol? O sol tá ali. Bom, vamos fazer uma sombra aqui, então. Como você pode ver, a sombra ela vem naturalmente aqui em tempo real, tá? É como se fosse o modo HD do Kogama, só que ele interage mais em tempo real. Então, por exemplo, se eu colocar uma luz aqui, você deve imaginar que funciona muito melhor que o Kogama. Você pode ver também como a luz interage com o bloco branco do personagem aqui, ó. Vamos pisar na luz para você dar uma olhada. Como ele fica reflexivo e quando eu vou pra cá, o personagem escurece. Essa iluminação aqui é do Godot, pessoal. O Godot que faz esse trabalho. E o Godot ele tem uma característica de que ele é muito bem utilizado, o Godot. Meu computador não tem configurações boas e mesmo assim ele consegue rodar essa iluminação muito bem. Eu não sei exatamente o porquê ou como ele faz isso. Não vou conseguir dar esses detalhes para você, mas... Esses detalhes um pouquinho mais técnicos, né? Não vou conseguir dar eles para vocês. Mas ele tem essa característica boa, o Godot. O Godot tem muitas características boas que fazem ele talvez não a ideal, mas uma engine muito boa para o que o Breaknix é. A gente já vai falar um pouquinho do contraste atual, coloração. Vocês devem notar que ele tá bem... ele é um jogo que tem uma cor muito forte. Meu Deus, meu mouse. Aí, voltou. Ele é um jogo que tem uma cor muito forte. A gente já vai falar um pouquinho da paleta de cores do jogo e como isso vai mudar em breve. Lembrando que isso aqui é uma build experimental, vai ter coisas... Vai ter muitos bugs. Você pode ver que tem um monolito ali na distância, não sei se vocês conseguem ver. Aqui onde eu tô passando o mouse, ó. Não sei o que é aquilo. Talvez seja uma ilha secreta. Tem esse ponto branco aqui em cima também. Não sei o que é. Enfim. Falar um pouquinho dos controles, de como ele controla. Primeiramente, eu já falei, tá bem fluido isso aqui.
tá? Inclusive eu diria que tá mais fluido que o Kogama. O Kogama ele tem uma movimentação muito travada. Talvez se eu conseguir colocar na tela, eu vou mostrar pra vocês. Você pode ver que o Nix, até na modo construção, ele tem uma certa aceleração, ó. Se eu deixo apertado o W, ele continua indo. E isso também se aplica aos menus, tá? Eu vou abrir o menu de blocos aqui para você ter uma ideia do que eu tô falando. Você pode ver que ele tem uma animação para abrir os menuzinhos, ó. Ele tem uma animação, tá? Um pouquinho travada, porque como eu falei, o computador não é um dos melhores, mas essa animação já deixa a engine com uma aparência muito mais... A engine, o modo de editor com uma aparência muito melhor, tá? Os controles são praticamente o mesmo do Kogama, tá, pessoal? O WASD é para você controlar a movimentação. Você seleciona as coisas com o mouse e você usa o botão direito para você movimentar a câmera, que inclusive ela tem uma sensibilidade muito boa. A sensibilidade vai ser configurável, então eu não vou falar muito dela. Apesar de que a sensibilidade da câmera aqui, padrão, ela é bem alta, tá? Uma coisa sobre a movimentação do personagem, pessoal, que eu vou falar pra vocês, é que ele está seguindo o padrão do Kogama antigo, que é um padrão que eu adorava, eu achava muito bom. E eles removeram, eu não sei porquê, que a câmera não exatamente foca no centro do personagem. Você pode ver aqui, ó, ela tá um pouquinho atrás aqui, enquanto eu tô me movimentando e pulando, você pode ver que ela tá um pouquinho atrás do personagem. Se eu mexer ela muito rápido, ou entrar com ela no bloco aqui, você vai ver que ela leva um tempo para poder se centralizar. Isso adiciona uma certa fluidez à movimentação da câmera e à movimentação do personagem. Eu diria que adiciona mais movimento. Como eu falei, o Kogama ele tem uma característica de ser muito estático. O Kogama funciona no mundo estático, certo? Tudo muito parado, tudo parece que não se movimenta direito. Tudo muito travado, tudo muito mecânico. No Bricknix eu notei que isso não existe, tá? O Bricknix ele parece um jogo que vai ser móvel, parece um jogo que vai ser altamente interativo, mas também pode ser um ponto negativo. Por quê? Porque à medida que as coisas vão ser mais móveis, vão surgir cada vez mais problemas também, certo? Por exemplo, como eu posso explicar? O Kogama é muito difícil você achar um problema em si. Se não fosse a programação completamente podre do jogo, o mau desenvolvimento do jogo, seria muito difícil você achar um problema dentro do Kogama, uma mecânica que se impacte uma com a outra, porque ele é um jogo estático, mecânico. Não é um jogo tão interativo assim, os blocos de lógica é a coisa mais livre, mais aberta que se tem. O Breaknix ele não, ele vai ter as mecânicas que vai ser completamente muito mais aberto que os blocos de lógica, certo? Imagino que vão ter mais formas do jogador interagir com o mundo. A física vai ser um pouquinho, imagino que seja um pouquinho mais rebuscada, a palavra que eu estou buscando, não... Vai ser um pouquinho mais completa do que a física do Kogama, que praticamente não existe, inclusive, tá? A física do Kogama praticamente não existe, pessoal. É o motivo pelo qual nós não temos NPCs que tocam com as coisas. Se você parar pra perceber, o óculos passa pelas paredes, o fantasma também passa pelas paredes, eles não interagem com o mundo. A única coisa que interage com o mundo verdadeiramente do Kogama são os personagens, né? São os players. Ponto sobre a movimentação também. É que o player do Kogama, ele tem um certo... Eu não sei a tradução da palavra snap. Um estalo, não estalo. Mas eu vou estar colocando na tela o exemplo aí. Por exemplo, se eu... Ó, aqui eu estou olhando para frente, certo? Estou olhando para o horizonte aqui. Cadê o monolito? Ó, o monolito não está aparecendo mais, tá? Eu estou olhando para o horizonte aqui, certo? E eu quero virar para trás. Se eu fizer isso no Kogama, o meu personagem vai fazer isso que está aparecendo na tela. Ele vai virar para trás instantaneamente, imediatamente. Agora, se eu for fazer isso no Bricknix, você vai ver que ele vai ter um tempo em que o personagem vira, certo? Vai ver, ó, eu vou olhar pra frente aqui, ó, e você vai ver que ele dá uma giradinha antes de fazer isso, coisa que o personagem do Kogama não faz. Eu não sei o que isso implica na física do jogo em si. Talvez seja uma característica do Godot. O WSD funciona de forma diferente que funciona do Kogama, certo? Ele funciona de forma mais realista, como eu disse, a física parece ser muito mais completa do que a física do Kogama, que é bem, como eu falei, bem mecânica. Isso é uma característica do Kogama, certo? Outra coisa é que o movimento do Bricknix, apesar de não estar tão mecânico quanto o Kogama, é que ele está bem mais lento.
certo? Você pode ver que no Kogama, aí eu vou fazer a comparação do personagem rodando nessa mesma plataforma, na mesma quantidade de blocos, e no Kogama pro Breaknix, você vai ver que a diferença é imensa. Isso se deve ao quê? Uma coisa que eu vou falar sobre o Ocarina é que é um jogo de larga escala. Não foi feito para você fazer um jogo pequeno em lugares fechados. Ele é um jogo feito para você fazer em locais. Não vou dizer que ele é feito para isso, porque é um sandbox. Obviamente você faz o que você quiser. Mas ele beneficia lugares mais abertos, jogos de plataforma que tem escalas maiores, como por exemplo um jogo de Super Mario que vai ter cogumelos gigantes, um jogo de parkour que vai ter prédios imensos para você sair pulando. O Kogama ele vai beneficiar jogos assim, certo? Pela também natureza do movimento mecânico dele, da física ser bem cartunesca, mas também por causa que a movimentação do jogo é muito rápida, o personagem anda muito rápido, ele pula muito rápido. A física beneficia isso também, porque a física do Kogama, se você pular de frente para um bloco, você vai dar um impulso para frente, você consegue ficar no cantinho dos blocos sem cair. É algo que não acontece no Breaknix, ó. Pá! Pode ver que eu deslizei para fora do bloco. Isso aqui não acontece no Kogama, você não desliza para fora do bloco. Se eu deixar um pezinho para fora no Kogama, eu não deslizo para fora do bloco. Aqui, vamos deixar, ó, pode ver que eu tô deslizando, ó. Vou cair, pô. Viu? Você deslizar para fora do bloco assim não acontece no Breaknix, no Kogama. Ele vai beneficiar jogos de plataforma que são bem mais realistas. O Breaknix não, ele tá tendo essa física um pouquinho mais pesada e realista. Eu imagino, tá, que a questão do tamanho do pulo, atualmente o personagem ele pula bem alto. Em comparação, a forma que ele se movimenta é muito lenta, isso é um pouquinho estranho. Talvez se diminuir um pouquinho esse pulo por padrão, mas novamente, isso vai ser... Eu tenho certeza, na verdade, que isso vai ser customizável. Tanto a velocidade quanto o tamanho do pulo. O Breaknix, por ter essa movimentação um pouquinho mais lenta, por ter a possibilidade, na verdade, de você fazer uma movimentação mais lenta, uma física mais pesada, vai não beneficiar mapas menores, mapas mais concisos. Eu acredito que ainda vai ter a possibilidade de você fazer mapas de larga escala da mesma forma que é feita no Kogama. Porém, ele vai adicionar a possibilidade de você fazer mapas mais concisos, mapas menores. Eu acredito que o tamanho do jogador também você vai poder diminuir. E outra coisa que vai beneficiar essa coisa de mapas menores, ao contrário do Kogama, né, que vai adicionar a possibilidade de você fazer, é essa ferramenta aqui. Eu não sei o nome, eu não tenho os nomes em português direito, mas o Snap Grid do Breaknix, ele pode ser 1x8 em vez de 1x4, acho que se fala assim, certo? Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou colocar dois blocos aqui, vamos colocar blocos de cores diferentes para ser mais identificável para vocês. Vamos botar esse azulzinho aqui. Não, esse aqui vai se misturar com o fundo. Vou botar esse verde aqui. Ó, que bloco da hora. Nossa, que bonito esse aqui. Parece lama. Lama não. Barro. Nem barro, nem não sei porque eu falei isso. Enfim, eu vou colocar aqui, por exemplo, 1/4. Isso aqui é o que o Kogama usa, tá, pessoal? Eu vou fazer um bloco assim. O 1x8 vai permitir que eu faça 8 movimentações do bloco. Então, enquanto nesse aqui eu consigo só fazer... Deixa eu resetar os blocos aqui. Enquanto nesse aqui, ó, eu consigo fazer isso aqui, com 1/4 eu não consigo deixar ele na mesma posição, você pode ver. Pode ver, ó, que ele é um pouquinho menor. Eu só consigo movimentar ele 4 vezes. Vou dar um exemplo aqui. Antes do bloco atingir a sua totalidade, eu vou movimentar. 1, 2, 3... Opa. De novo. 1, 2, 3, 4. Antes de eu concluir a rampa total, eu só consegui fazer 4 vezes. 1x8 agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui não dá pra fazer no Kogama, tá? O Breaknix também ele vai ter modelos de menor escala, certo? Vai ser uma possibilidade de você fazer modelos de menor escala. No Kogama, pessoal, por que não é possível você fazer modelos de menor escala, modelos super pequenos? Por que ele é só limitado ao tamanho pequenininho, que nem é tão pequenininho assim? Porque o Kogama, ele é um jogo podre em otimização, tá? Isso é um fato, ele é podre em otimização, eu não tô falando da boca pra fora aqui. Ele não tem um sistema de iluminação apropriado em tempo real, ele é um sistema de iluminação que é totalmente quebrado. E mesmo assim, e mesmo sendo tipo um jogo super leve, ele consegue travar muito ainda. Ele trava muito. Em computadores de alto desempenho, então
é um jogo fatalmente mal otimizado. E você ficar adicionando modelos pequenininhos vai permitir que os criadores façam mapas que as pessoas não consigam jogar, certo? Ele vai criar essa limitação, essa divisão entre a comunidade, não é algo que a filosofia do Kugama, que a filosofia de design do Kugama gosta, né? Então, modelos minúsculos vão existir, e isso vai corroborar para a possibilidade de você fazer mapas de menor escala. Mapas de menor escala que eu tô falando, pessoal, são mapas em que você pode ser mais detalhista com as coisas, tá? Por exemplo, você faz um mapa de uma mansão, você pode fazer uma casa, uma mansão, uma cidade que você entra e interage nas casas, enfim. Você pode fazer coisas mais detalhistas, vão ser obviamente mais trabalhosas, mas o BrickNix, ele diferente do Kogama, ele vai ter essas ferramentas aqui que eu vou mostrar pra vocês já já, que vão possibilitar você fazer isso em uma velocidade muito maior, certo? Então acho que em relação ao sistema de construção básico, esse é meu comentário, tá? Ele é um sistema muito bom, um sistema de modelação de cubos tá ótimo, tá perfeito, tá bem parecido com o do Kogama, mas novamente, eu sinto uma fluidez muito maior em relação ao Kogama, porque ele é um jogo com um movimento menos mecânico. O scroll do mouse não faz nada, tá? O scroll do mouse, ele aumentava e diminuía a velocidade do jogador, mas agora ele não faz nada, tá? Eu gostaria que o scroll do mouse, ele controlasse a altura do modo editor, tá? Atualmente, a altura do modo do editor é controlada com Q e E. No Kogama, ele era E e C. Você usava E e C, se não me engano, para você controlar a altura. Mas eu inicialmente, a primeira reação, inclusive é até bom que eu corrompi a gravação, porque eu consigo fazer esses comentários mais tardios em que eu mudei de ideia. Eu achava ruim isso aqui do EIC, tá? Do EIQ. Eu falava, putz, mas EIC, eu tô acostumado com EIC, faz mais sentido o EIC, porque o E fica em cima, o C fica embaixo do teclado. Mas agora que eu passei mais um tempo no modo de edição e me acostumei com o QI, ele é muito mais acessível de você controlar do que o sistema do Kogama, tá? Pra você subir e descer. Mas o que eu gostaria, primeiramente, aumenta um pouquinho a velocidade do QI e faz o scroll do mouse controlar a altura também, só que de forma mais precisa, tá? No Kogama o E e o C fazem isso. O E e o C é uma forma rápida de você... Se você domina o modo de edição do Kogama, é uma forma rápida de você subir e descer. Meu voz quebrou. O E e C é uma forma rápida de você subir e descer, e o scroll do mouse é uma forma mais precisa de você controlar. O BrickNix só tem essa velocidade para subir e descer, certo? Seria bom você ter duas velocidades, e o scroll do mouse pode servir essa função. Ela também é uma tecla muito acessível, eu acredito que não vai fazer muita diferença no modo de edição, e não acredito que ela vai ter muitos controles, certo? Talvez eu apertar o botão do scroll do mouse tenha algo, mas eu tô falando de subir e descer o scroll do mouse, tá? Então seria uma boa feature, você aumentar um pouquinho a velocidade do keyway e fazer o scroll do mouse ser uma forma de subir e descer mais precisa, um pouquinho mais lenta. Outra coisa, o F, tá pessoal? O F, você pode ver que eu seguro o F e ele abre esse menuzinho aqui onde o mouse tá. Isso é perfeito. Nossa, isso é um negócio que eu desejava no programa. Eles não funcionam, eu não sei porquê. Isso aqui é um histórico, tá pessoal? Se eu botar aqui, eu fazer esse aqui, botar esse bloco verde aqui, daí eu pego esse bloco rosa aqui, vou botar ele aqui, tá. Beleza, quero trocar pro bloco azul de novo, tenho que vir aqui e clicar no bloco azul? Não. Você só segura F e... Opa. Mas você segura F e ele aparece esse menuzinho aqui, ó. E você pode mudar os blocos. Ele é um histórico, tá, pessoal? E ele aparece onde seu mouse está. Então eu tô com o mouse aqui no canto da tela, seguro o F e ele vai aparecer aqui no canto da tela. Tá bom? Seria bom se tivesse o sistema do limite da tela, tá? Acabei de notar isso. Se eu tô com o mouse aqui em cima, por exemplo, eu jogo detecta e boto o menuzinho um pouquinho para baixo. Então eu tô com o mouse aqui em cima, eu seguro o F, em vez de não aparecer aqui, ele aparece aqui, ó, para eu ter acesso a esses blocos aqui. Não é um problema grande, tá? Não precisa focar nisso, só lá dentro. Beleza. Isso aqui é muito útil, é perfeito, não tenho muita coisa a falar. Os números do teclado controlam qual ferramenta você tá, então aperto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não sei o que diabo é isso aqui, essa flechinha que aparece, eu já vou falar dessa ferramenta. Até agora eu não entendi para que serve ela. É muito provável que vocês ouçam bastante cachorros latindo agora. Tá, pessoal? Eu esqueci onde eu parei. Ai, meu Deus do céu. Eu tava falando das ferramentas, eu não lembro onde eu parei. Nossa, me perdoe, enfim. Vou continuar falando normalmente aqui. Outra coisa é a velocidade, tá, pessoal? Apertar 2 vezes o W não faz você ficar mais rápido, é algo que eu gostaria.
tanto apertar o D, o A e o S, tá, pessoal? No Kogami isso é bem... No Kogami isso é bem útil. Porque é mais fácil que você movimentar o seu mindinho ou sei lá qual dedo você usa pro Shift. O Ctrl, eu gosto da ideia do Ctrl fazer você ir mais lento. É sempre bom ter esse movimento mais preciso no modo de edição. Principalmente quando você for começar a lidar com os blocos menorzinhos, tá? Por isso que eu falei do scroll do mouse ser uma forma de subir e descer mais preciso. Oh, mas dá pra você fazer isso com o Ctrl. Tá, mas me perdoe, eu ainda acho que o scroll do mouse é uma forma mais acessível de fazer do que segurar o Ctrl e apertar aqui. Banalidades, frivolidades, coisas pequenas. Nada pra falar sobre as 3 ferramentas principais, muito bom, tá? Muito boa elas. Cadê meu bloco vermelhão? Eu gosto do bloco vermelhão aqui. Cadê o bloco vermelhão aqui? Eu gosto desse bloco aqui. Não. Vamos botar um bloco mais bonito, rapaziada. Esse marronzinho aqui eu acho bonito. Cadê? Aqui. Esse marronzinho eu acho bonito. Pronto. Esse aqui parece barro. Bom. Falando agora um pouco das ferramentas, das 3 ferramentas adicionadas, pessoal. A primeira delas é uma ferramenta que eu adorei. Só que ela vai ser removida, tá bom? Na próxima build. O Ignite me falou que ela vai ser removida na próxima build. Eu vou mostrar ela pra vocês do mesmo jeito. Deixa eu só apagar isso aqui. Porque isso aqui tá feio, né, pessoal? No meio do cenário do vídeo, um negócio horroroso desse, pelo amor de Deus. Certo, vamos lá. 3, 4. Aqui, ó. O botão 4, eu vou chamar isso aqui de balde de tinta, tá, pessoal? Ele vai ser removido, mas eu vou mostrar pra vocês do mesmo jeito o que ele faz pra ficar documentado. Então eu não vou fazer uma crítica muito grande a ele, mas vou falar os problemas dele. Esse aqui, o objetivo dessa ferramenta aqui é você preencher uma área rapidamente, tá, pessoal? Então se eu seleciono aqui, ó, se eu seleciono aqui essa ferramenta e faço assim, ó, eu consigo aumentar, eu consigo adicionar, tá, rapidamente essa área com blocos, certo? O problema dessa ferramenta, pessoal, vamos supor que eu quero um chãozinho assim, ó, de um bloco só. Ele não faz, a ferramenta não consegue fazer um chão de não consegue fazer um chão de bloco só, tá, pessoal? E também se não tem nenhum bloco de referência, por exemplo, aqui ele tem mais blocos, ele não consegue fazer, tá? Então, ó, você pode ver que eu não consigo, nem consigo movimentar direito, ó. Ele não consegue fazer o chão de um bloco só. Ele já ajuda muito. Ele é muito mais fácil de você construir chão, tá? Se eu for construir uma parede, vai ser um pouquinho mais difícil mesmo com blocos de referência. Por exemplo, vamos construir uma parede aqui. O motivo pelo qual é muito difícil você construir paredes mesmo com blocos de referência é esse problema que ele não consegue fazer com um bloco só, ó. Uma parede de um bloco só. Agora, se for fazer uma parede com 2 blocos, por exemplo. Vou fazer uma parede com 2 blocos aqui. Usar o balde de tinta. Aí ele vai conseguir criar paredes, podem ver. Viu? Muito fácil de fazer teto, muito fácil de fazer chão. É uma ferramenta incrível, porém tem esse problema, tá? Ela vai ser substituída porque ela é muito bugada. E o propósito que ela serve pode ser melhor preenchido por uma ferramenta que é mais fácil de você implementar e menos bugada, vai causar menos problemas. E seja mais fácil de usar, tá? Essa que eu tô mostrando aí na tela, esse vídeo de referência aí, ela é uma ferramenta que vai permitir você fazer a mesma coisa de forma bem mais fácil. Não é a mesma coisa, na verdade, porque você não vai conseguir preencher uma área inteira, mas você vai conseguir preencher uma área significativa bem rápido. Falar um pouquinho da ferramenta de seleção. Essa ferramenta aqui vai ser mantida a mesma, só que ela vai ser adicionada a certas coisas, ela vai ser alterada em alguns pontos. Vai ser melhorada. E como que ela funciona? Basicamente ela funciona um pouquinho melhor que a ferramenta de balde de tinta, tá bom? Ô, Jamba, ficou adicionando sem querer. Ela funciona um pouquinho melhor que a ferramenta de balde de tinta, tá? Inclusive todos esses... Não consigo subir. Todas essas ferramentas elas utilizam
o ponto inicial do seu mouse como referência, tá, pessoal? É um negócio que você tem que se acostumar. Não dá pra você fazer uma ferramenta de seleção mágica perfeita. Não. Todas elas usam o seu ponto inicial do mouse como referência. Então você precisa ter um pouquinho de... não de experiência, mas você precisa ter noção de como funciona um cursor 3D, mais ou menos, porque ele funciona de forma assim mesmo, tá? Ele usa o ponto inicial do seu mouse como referência e vai selecionando as áreas de acordo com por onde você posa seu mouse. Não dá pra fazer magia. Vou dizer pra você, não dá pra você fazer magia com um cursor 3D, mas ele é impressionante, já falei, é muito impressionante que isso exista. Basicamente, a ferramenta de seleção permite que você apague certa área que você selecionar aqui, que você delimitar. Ele é bem útil. Ele é bem útil. Essa aqui, a ferramenta que eu mais gostei é essa aqui, tá? E você também pode pintar ela, tá bom? Você pode pintar uma área aqui, por exemplo. Eu quero, por exemplo, vamos supor que... Vamos lá, no meio dessa terra toda aqui, eu quero que essa área aqui de cima seja verde, ó. Só essa área aqui. Só essa área aqui. E vou pintar aqui, você pode ver que ele pinta. Tá? Bem impressionante, rapaziada. Bem impressionante. Ó, vou pintar essa área aqui de verde. Você pode ver que ele seleciona uma área bem generalizada. Mas eu ainda consigo... Opa, fiz um negócio ali que é spoiler. Mas ele já é bem impressionante. Ó. Então essa aqui é uma ferramenta muito boa, vai habilitar a construção rápida. Inicialmente, pessoal, você olhar e falar, nossa, mas isso aqui não é tão útil, que não sei o que. Isso aqui é a ferramenta básica de qualquer projeto 3D. Se você está fazendo um mundo em alta escala, mesmo se você estiver fazendo um projeto que tem um local fechado, porque a ferramenta de pintura vai permitir que você crie salas fechadas bem mais rápido. É básico, tá? É básico, o programa não tem esse básico, porque ele não consegue fazer um conforto 3D, o jogo é totalmente quebrado. O fato de que o Beginnings consegue é bem impressionante, tá? Pra quem quer fazer um mundo aberto, por exemplo, isso aqui, cara, meu Deus do céu, isso aqui é perfeito. Pra construir um castelo, cara, até mesmo construir um castelo é perfeito. Você fazer construção que tem porte maior é muito bom, tá? Inclusive, ó, eu vou mostrar pra vocês como ele não é tão difícil de usar assim, por exemplo. Isso aqui tem muita terra e muita grama, certo? Quero fazer com que tenha mais terra, eu nem preciso vir aqui. Só pegar aqui, ó, e selecionar essa área aqui. Aqui. Tudo assim. Pronto, vamos pintar aqui. Pode ver. Viu? Bem facinho. E isso não é o mais impressionante da ferramenta, tá? Isso que eu mostrei aqui da pintura, de seleção, de você poder apagar uma área, não é o mais impressionante da ferramenta. O mais impressionante da ferramenta, vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês agora. Quero criar um terreno. Tá bom? Vamos criar um terreno aqui nessa área verde. Agora eu vou acelerar o vídeo, tá, pessoal? Porque criar um terreno é uma coisa extremamente chata. Mesmo com as ferramentas do Beginnings atuais, criar um terreno é um negócio... Na verdade, eu acho que para não tomar muito tempo de gravação, eu vou preferir pausar. Rapaziada, fiz um terreno básico aqui, certo? Terreno é sempre chato de fazer, independente do que você estiver fazendo, o terreno sempre vai ser um porre de fazer. Fiz um terreno básico aqui. Se você estiver fazendo um mapa de maior escala, obviamente você vai fazer um negócio melhor que isso. Agora a gente vai selecionar esse terreno que eu fiz, tá, pessoal? Isso aqui ele seleciona blocos inteiros, acredito que selecione modelos também, mas... selecione tudo como um todo, né? Todos os elementos como um todo. Eu acho que eu consigo fazer com que ele selecione só os blocos de cima. Tá, é porque não tem um bloco de referência, pode ver, ó. Vou dar um exemplo para vocês de como o cursor 3D funciona com base na referência potencial. Eu não consigo selecionar essa parte aqui, tá vendo? Eu vou estar marcando no vídeo aí. Essa parte aqui, essa tira aqui, essa coluna ali, eu não consigo selecionar ela, porque o meu cursor está usando de referência o ponto inicial ali para selecionar essa área. Se eu vir para cá, ele não vai selecionar essa coluna aqui. Novamente, ele está usando aquele ponto inicial como referência, certo? Se eu vir daqui, por exemplo, ó, se eu for vir daqui, ele já vai conseguir selecionar tudo. Tá vendo? Porque ele está usando aquele ponto como referência, então ele vai pegar essa área aqui.
tá bom? Se eu visse fazer daqui pra cá, ó, você pode ver que ele iria selecionar essa parte aqui de baixo, que eu não quero que selecione. Porque ele vai fazer isso? Porque ele está usando o potencial como referência e meu mouse agora está para baixo. Ele está selecionando esse bloco aqui, esse bloco aqui inteiro de baixo. Consequentemente, ele vai selecionar todos esses outros aqui também. Tá bom? Tentando demonstrar isso visualmente no editor de vídeo, mas vai ser uma tarefa bem difícil para fazer. Então vamos selecionar aqui esse terreno. E pessoal, tem duas formas de você usar. A forma favorita minha é apertar C. Você vê que vai aparecer a opção ali, o aviso ali, seleção foi copiada ao carimbo. Eu posso também apertar carimbar aqui, to step. Aliás, Ignite, verbo no infinitivo você não precisa usar o to na frente, tá? Se eu estiver usando. Só stamp tá bom. Você pode colocar to copy também, ou só copy. Vamos lá então. O que isso faz? O que o carimbo faz? Apertei C, selecionei essa área aqui, tá? Foi copiado ao meu carimbo. Eu uso essa ferramenta aqui, ó, número 5. Então você pode ver, ele vai aparecer isso aqui no meu mouse, por onde eu ando, e eu posso agora só entendeu? Entenderam, pessoal? Eu acabei de copiar e colar o terreno. Você pode ver que eu consigo também fazer ele entrar dentro do outro aqui, ó, relativamente, até certo ponto. Não consigo girar ele. Eu acredito que em update futuro Ignite vai poder fazer com que o jogador consiga girar o carimbo, mas atualmente não dá para fazer isso, tá? Eu acredito que também ele copia elementos, ele vai copiar, tipo, uma blueprint que você coloca, ele vai copiar também junto com as mechanics, talvez, não sei, tenho certeza. Aí eu já não sei. Certo? Mas através dessa ferramenta você consegue copiar e colar certa área de certo bloco. Muito bem, inclusive ele funciona muito bem. Eu adorei essa ferramenta aqui, tá? Essa ferramenta aqui é perfeita. Comentário sobre essa ferramenta aqui. Seria pertinente sim adicionar uma opção se você quer selecionar só elementos, se você quer selecionar blocos. Elementos eu digo blueprints, futuras mecânicas. Você limitar a ferramenta de seleção também pode ajudar. Se eu quero copiar só uma área e não quero copiar, por exemplo, os blueprints que tem nela, sem ter que remover eles, tirar eles do lugar, seria bom. Certo? Eu acredito que não seja tão difícil de fazer. Nossa, pessoal. Isso aqui é muito legal. Eu falei de tudo. Uma coisa que eu vou não falar sobre, acho que se eu apertar N, não é N, M, não é M nem N. Não, é N mesmo, é N. Se eu apertar N, surge um modelo. Por que eu não vou falar do modelo? Porque o modelo está completamente bugado, tá? O modelo está muito incompleto. Pode ver que ele está muito incompleto. Meu Deus do céu, ele foi lá longe. Nossa, ele foi embora, ele fugiu de mim, cara. Meu Deus do céu, enfim. Eu não vou falar do modelo, ele está claramente incompleto, está muito bugado. Ele está bem incompleto, eu não sei como tirar isso da minha tela, isso que vai me perseguir para resto da minha vida agora. Socorro. Enfim, vamos deixar o modelo ali, vamos ignorar a existência dele por enquanto. Mesmo que, ó, só a criação do modelo já cria um monte de bug estranho no mapa. Não consigo deletar o modelo inteiro, eu consigo. Daí ele fica um modelo invisível. Oh meu Deus do céu, Ignite. Enfim, isso aqui tá claramente incompleto, então eu não vou falar sobre. Na próxima atualização provavelmente vai vir a modelagem já, então a gente critica a modelagem lá e ignora que essa build existiu. Onde que ele tá indo? Ele tá indo embora. Vamos falar sobre o ponto que é o ponto que eu queria mais falar nessa build. Porque é algo que tá precisando de crítica, algo que não foi comentado. A texturização, tá? O Ignite já falou comigo sobre esse... A guia, inclusive, vai mudar. Os menus vão mudar bastante. Mas sobre a texturização... Primeiramente eu vou falar sobre o menu de blocos, tá? Ignite, por que você não botou um X aqui? Ou você não fez com que o menu de blocos fechasse com S? O meu computador não gostou do que eu fiz de apertar ESC repetidamente. E ele decidiu que iria desligar. Eu notei agora que a gravação não salvou. Então essa é a terceira gravação que eu tô fazendo.
Se eu não me engano, antes de entrar no meu discurso sobre como não tem uma forma de sair do menu de blocos, se você não apertar nesse íconezinho aqui em cima da barra de ferramentas de novo, eu estava falando sobre o sistema de texturização, certo? Eu estava criticando o sistema de texturização. Esse sistema de texturização, o Inknight, eu acredito que vai mudar. Acredito não, eu tenho certeza que ele vai mudar. Ele é um dos principais problemas da aparência atual do jogo, uma coisa que é muito criticada. E parte do problema também do porquê o jogo tem um contraste tão grande, do porquê o jogo, apesar de ter um sistema de iluminação mais bonito, não consegue ser mais bonito que o Kogama, atualmente, tá? Não tô falando que isso vai acontecer no futuro. O sistema de criação de blocos é parte desse problema, por quê? Eu vou explicar como o sistema funciona atualmente, certo? Ele tem 3 elementos, argumenta-se 4. Eu digo que argumenta-se 4 porque tem a cor primária e a cor secundária. Mas eu estou englobando isso como só um elemento, então eu estou dizendo que tem 3 elementos só, certo? Então é a cor, certo? Você seleciona a cor aqui, se eu quero fazer um bloco de pedra, por exemplo, eu vou selecionar uma cor mais cinzenta aqui na cor primária e uma cor mais clara na secundária. Pronto. O segundo elemento é o padrão. Esse aqui é o padrão que eu posso colocar por cima do bloco. Então, para um bloco de pedregulho, por exemplo, esse seria um padrão adequado. Tem vários padrões diferentes que você pode fazer aqui. Uma quantidade boa de padrões, mas não o suficiente. Felizmente, isso aqui é só um teste, certo? Isso aqui é até melhor para o bloco de pedra. Eu vou deixar... Não, esse aqui. Não. Difícil. Vou deixar esse aqui mesmo. Certo? Terceiro elemento é o material, certo? O material ele tem um problema que eu já vou falar do problema do material atualmente. Mas eu vou deixar ele opaco por enquanto. Vou criar o bloco aqui de pedra. Preciso dar um nome aqui, pedra da hora. Kogama Brasil. Ele vai demorar um tempo, ele já vai aparecer aqui. Pronto, aqui, um bloco de pedra. Certo, temos aqui nosso bloco de pedra e o porquê que ele é feio, porquê que ele não parece um bloco de pedra. Nem esse bloco de pedra aqui que eu fiz do lado parece um bloco de pedra. Vamos lá. Normalmente uma textura não tem 3 elementos. Tá gravando ainda? Tá gravando. Normalmente uma textura não tem 3 elementos apenas como o Bricknix ele apresenta aqui. Normalmente uma textura ela vai ter 5 elementos. A cor, o padrão, certo? O material. E 2 elementos que está faltando no Bricknix é o noise, que eu não sei a tradução para português, então eu vou chamar de noise mesmo. E o sombreamento, certo? O que é o noise? O noise é basicamente como se fosse meio que sujeira na textura, como se fosse a textura, por exemplo, sujeira na pedra, certo? Essa pedra que ela é muito lisinha, se tivesse um pouquinho de sujeirinha, meio que umas rachadurinhas, só umas linhas mais escuras, como se fosse uma rachadura assim, ela já ajudaria a dar uma textura para a pedra. Atualmente ela é só uma cor sólida, certo? E o sombreamento, obviamente, é o que dá profundidade para a textura. Então, elementos como rachaduras, obviamente, vão ter um sombreamento pequenininho ali. Isso faz... a falta desses elementos faz com que os blocos do Bricknix sejam totalmente bidimensionais. Eles são blocos... são uma textura por cima, assim. Então, ela acaba não ficando tão boa, certo? Não estou dizendo que esse sistema é ruim, muito pelo contrário. Esse sistema atualmente ele não é ruim, mas ele precisa sim de mudanças. E o Inknight propôs mudanças já, ele já está desenvolvendo essas mudanças, que é basicamente um sistema meio de gambiarra, mas funciona, que eu vou estar mostrando aí na tela, como vocês podem ver. Ele permite que você coloque mais de um padrão, você também permite que você movimente esse mesmo padrão e coloque um material específico para cada padrão também, para cada camada, certo? Que significa que a combinação vai praticamente triplicar. Você vai poder, através de uma gambiarra, fazer um sombreamento. Como assim? Se eu colocar, por exemplo, essa cor secundária de pedra aqui, que é um cinzinha mais claro, e fizer ele mais escuro, certo? Em uma camada de baixo e movimentar ele para ficar um pouquinho mais do lado, eu consigo fazer meio que uma sombra para essa pedra. E é uma gambiarra, certo? Uma gambiarra. Porém, é uma gambiarra que vai funcionar. Eu também posso adicionar noise, eu posso adicionar, por exemplo, outro padrão em cima desse. Por exemplo, essas rachaduras aqui eu posso adicionar em cima das pedrinhas mais claras para poder fazer como se fossem as rachaduras da pedra e deixar ela em uma transparência menor.
Então isso vai permitir que você faça texturas muito mais complexas e texturas de verdade, né? Que não são só duas cores com um padrão por cima. O ponto negativo disso é que é uma gambiarra, tá bom? Mas é que não tem como você criar um sistema de texturização, assim como o Breaknix quer, de você criar o teu próprio bloco, sem você ter um editor de imagem interno. Então você tem que usar gambiarras. E eu acredito também que vai ter muito tutorial no YouTube de como fazer certa textura. Então não vai ser um problema. O Kugama ele não tem essa necessidade porque as texturas do Kugama são feitas à mão, feitas sob medida. Isso, ao mesmo tempo que permite uma paleta de cores mais melhor, uma palavra horrível, credo. Uma paleta de cores mais estrita, eles têm mais controle sobre o que entra na mão dos jogadores. Ela também limita os jogadores, certo? O Breaknix ele não vai ter essas limitações, ele vai ter esse sistema que o jogador vai ter que meio que descobrir como funciona, mas eu não acho que isso seja um ponto negativo. Ele vai ser assim, a engine do Breaknix vai ser um pouquinho mais difícil de usar por consequência, porém acredito que isso seja um ponto positivo para o jogo. Acho que era só isso mesmo que eu tinha para falar sobre a texturização. Tem um problema com as texturas atuais. Por exemplo, o bloco reflexivo ele reflete demais, ele não tem uma configuração. Eu adicionei o bloco reflexivo, vai aparecer aqui logo, pronto. Ó, você pode ver que no preview ele funciona certinho, ó, tá vendo? Só que se eu colocar ele no jogo, você vai ver que ele fica totalmente azul, porque ele está refletindo o céu. Ele reflete certinho, ó, você pode ver que o sol está refletindo aqui, se eu chegar em cima aqui, ó. Cadê o sol? Ali, ó, tá vendo? Ele reflete o sol direitinho. Porém, ele está refletindo o céu demais, então uma configuração para ajudar a diminuir essa reflexão seria melhor. Metálico está funcionando normal, emissivo está funcionando normal, e material transparente, né? Que é uma magia aí que o Kogama demorou anos para desenvolver. Provavelmente uma das features mais difíceis de se adicionar está funcionando perfeitamente, tá? Bloco transparente aqui, funcionando certinho. Bom, eu acredito que seja isso. Não acho que há mais nada para falar sobre nenhuma feature que eu deixei de lado. Eu acabei notando na edição, porque eu tô gravando isso aqui depois da edição, que eu fui muito prolixo em algumas partes. Eu peço perdão, é porque eu realmente não fiz esse vídeo com o roteiro. Tanto que essa parte que eu acabei reescrevendo aqui, eu consegui ser muito mais objetivo nela. Talvez nos próximos vídeos eu venha a fazer um roteiro que eu realmente consigo passar minhas ideias melhor dessa forma. Tá incrível, é impressionante o que o Ignite fez aqui. Repeti essa palavra muitas vezes no vídeo, é impressionante. Porque isso aqui foi feito em um espaço de tempo muito curto, tá? Se você está acompanhando o desenvolvimento do servidor Discord oficial, que eu vou deixar na descrição caso você queira acompanhar o desenvolvimento, isso aqui foi feito num espaço de tempo muito curto, tá? Foi feito por uma pessoa só, então é realmente impressionante o que ele conseguiu desenvolver. Essas ferramentas ainda vão mudar, vai ter novas builds. Esse aqui não é o produto final, eu acho que tá bem claro isso já pra você, mas só de adendo. Se você tiver qualquer pergunta sobre a build, eu posso responder no comentário. Minha DM também no Discord está sempre aberta. Você pode me contatar através do servidor oficial. Você vai me achar lá, certo? Minha DM está sempre aberta para qualquer pergunta, mas faça aqui no comentário que é mais fácil, eu consigo te responder melhor. Perguntas sobre o desenvolvimento também devem ser feitas lá no servidor mesmo, o Ignite. E ele sempre ativa, ele sempre responde qualquer pergunta que aparece. Então é isso. Obrigado por me acompanhar nessa 1 hora de vídeo aí extenso que foi. E até o próximo.